Você teria coragem de perder o emprego para defender alguém humilhado na sua frente ou escolheria o silêncio para proteger o seu salário? Responda com sinceridade nos comentários, porque essa decisão muda destinos. Se você acredita que caráter ainda vale mais que conveniência, inscreva-se e ative o sino. Naquela tarde, Mateus ajeitou o avental preto como quem tenta organizar o próprio mundo. A camisa branca já mostrava desgaste no colarinho e a barba rala escondia o cansaço de noites curtas. O restaurante brilhava sob luz dourada suave. Taças alinhadas, mesas impecáveis, música baixa preenchendo o ar com uma falsa sensação de harmonia. Patrícia circulava com passos firmes, tailleur cinza perfeito, coque preso com precisão. O olhar dela fiscalizava cada detalhe como se humanidade fosse falha operacional. Dona Celina entrou devagar. Vestido azul marinho bem passado, casaco bege dobrado sobre o braço, bolsa de couro macia pelo tempo, postura firme apesar dos anos. Ela escolheu uma mesa perto da janela. Mateus se aproximou com respeito. Só queria um café e um pedaço de bolo. A voz dela era baixa, mas carregava dignidade. Na mesa ao lado, 3 clientes bem vestidos trocaram olhares. Vieram cochichos, depois risadas abertas, palavras atravessando o salão com desprezo. Os ombros de Dona Celina se fecharam por um instante. Mateus sentiu o rosto queimar. Pensou em ficar quieto. Pensou em Lia esperando por ele em casa. Mesmo assim, caminhou até a mesa dos clientes. Aqui todos merecem respeito. Um dos homens inclinou o corpo para a frente. Eu pago caro para estar aqui, você é só o garçom. O ar ficou pesado. Eu estou trabalhando, mas isso não me impede de exigir dignidade. Patrícia surgiu imediatamente. Você está criando problema com um cliente importante. Mateus respirou fundo. Eu não posso fingir que não estou vendo. O olhar dela endureceu. Então você não precisa mais trabalhar aqui. Ele desamarrou o avental devagar. O coração acelerado, mas a postura ereta. Antes de sair, aproximou-se de Dona Celina. A senhora não está sozinha. Ela levantou o rosto com serenidade. Meu filho, coragem nunca é perda. Mateus saiu pela porta dos fundos, engolindo o medo do futuro. O salão voltou ao movimento, mas Dona Celina permaneceu sentada por alguns segundos. Depois pegou o celular da bolsa com calma. Discou um número conhecido. Gabriel, eu preciso que você venha até aqui agora. A voz do outro lado perguntou o que havia acontecido. Eu acabei de presenciar algo que não pode ficar assim e você vai querer ver isso de perto. Ela encerrou a ligação com firmeza. O olhar dela não era de fragilidade, era de decisão. Sem que ninguém percebesse, algo maior já estava se movendo. Gabriel Menezes entrou no restaurante com passos firmes, mas controlados. O terno azul escuro moldava seus ombros largos e a expressão no rosto não era de impulso, era de decisão. Dona Celina ainda estava sentada à mesa próxima à janela. O café frio diante dela contrastava com a firmeza em seus olhos. Ele aproximou-se e tocou levemente o encosto da cadeira. Estou aqui. Ela levantou o olhar. Eu sabia que você viria. Patrícia percebeu a movimentação e caminhou até eles com o sorriso profissional ensaiado. Ai, senhor Menezes, que surpresa tê-lo aqui esta noite. Gabriel voltou o olhar para ela. A surpresa foi o que aconteceu neste salão. O silêncio espalhou-se pelo ambiente. Dona Celina falou com calma, mas cada palavra parecia pesar. Foi humilhada, Gabriel, e o único que se levantou foi um funcionário chamado Mateus. Ele manteve o olhar atento. E o que fizeram com ele? Foi demitido por me defender. A mandíbula de Gabriel se contraiu levemente. Quero saber exatamente como isso aconteceu. Patrícia tentou manter o controle. O funcionário ultrapassou limites. Ele ultrapassou o limite da indiferença. A frase foi dita sem elevar o tom. Gabriel puxou uma cadeira e sentou-se diante da avó. A senhora conseguiu o contato dele. Ela balançou a cabeça negativamente. Não, mas quero que você consiga. Gabriel assentiu. Eu vou resolver isso. Ele chamou um dos funcionários mais antigos, um homem visivelmente nervoso. Preciso do endereço e do telefone do ex-funcionário Mateus, que trabalhou hoje à tarde. O homem hesitou por um segundo.
Mas eu posso verificar no sistema. Verifique agora. Enquanto aguardavam, Dona Celina segurou a bolsa com as duas mãos. Não é apenas sobre mim, Gabriel. É sobre o que ainda acontece quando todos fingem não ver. Ele inclinou a cabeça. Eu não finjo. Minutos depois, o funcionário voltou com um papel impresso. Gabriel leu o nome completo e o endereço com atenção. Obrigado. Ele levantou-se lentamente. Amanhã teremos uma conversa formal com a administração. Patrícia sentiu a tensão crescer. Senhor Menezes, talvez possamos resolver isso de outra forma. Já estamos resolvendo. Gabriel ofereceu o braço à avó. Vamos para casa. Ao sair do restaurante, ele olhou mais uma vez para o prédio iluminado. Ninguém perde o emprego por fazer o certo e fica esquecido. Dentro do carro, ele digitou o número anotado, mas não apertou para ligar. Primeiro precisava organizar cada passo. Do outro lado da cidade, sem imaginar nada disso, Mateus colocava Lia para dormir. Naquela noite, o restaurante já estava quase vazio quando Gabriel deixou o estacionamento. O motor do carro preto ronronava baixo, enquanto ele organizava mentalmente cada passo que daria. Dona Celina permanecia serena no banco ao lado. Você sabe que não é só sobre mim. Eu sei. A cidade passava pelas janelas em luzes borradas, contrastando com o silêncio concentrado dentro do veículo. No pequeno apartamento do bairro simples, Mateus ajeitava o lençol sobre Lia. O quarto era pequeno, paredes claras, um abajur espalhando luz amarelada sobre desenhos colados com fita. Papai, você vai trabalhar amanhã. Ele hesitou por um segundo. De amanhã eu resolvo algumas coisas primeiro. Ela segurou a mão dele. Você sempre resolve. Mateus permaneceu sentado ao lado da cama por mais alguns segundos, observando o rosto tranquilo da filha adormecer. Na sala, ele se sentou no sofá simples e encarou o teto. As contas sobre a mesa pareciam maiores naquela noite. O celular vibrou. Número desconhecido. Ele olhou para a tela por um instante antes de atender. Alô? A voz masculina do outro lado era firme, segura. Falo com Mateus, que trabalhou hoje no restaurante da Avenida Central. Ele endireitou o corpo automaticamente. Sou eu. Houve uma breve pausa medida. Meu nome é Gabriel Menezes. Eu estava no restaurante após o que aconteceu. Mateus sentiu o coração acelerar. O que o senhor quer? Quero ouvir a sua versão. Silêncio. Eu só pedi respeito. Foi por isso que liguei. Mateus passou a mão pela barba rala. Se for sobre algum problema, eu não quero confusão. Não é confusão, é responsabilidade. A firmeza na voz do empresário não soava ameaçadora, soava estratégica. Amanhã às 9 horas, no meu escritório. Vou enviar o endereço por mensagem. Mateus respirou fundo. Eu não tenho roupa adequada para esse tipo de lugar. Traga apenas a verdade. A ligação terminou. Mateus permaneceu sentado, o celular ainda na mão. O medo não era mais o mesmo da demissão. Agora havia expectativa. Do outro lado da cidade, Gabriel estacionava diante de um prédio residencial elegante. Antes de sair do carro, falou com a avó. Ele parece ser exatamente o que você descreveu. Dona Celina olhou pela janela por um instante. Homens assim não podem ser deixados para trás. Gabriel assentiu levemente. Não serão. Naquela noite, 2 homens em extremos diferentes da cidade dormiram pouco. Um preocupado com o sustento da filha, outro preparando uma mudança que começaria ao amanhecer. A manhã nasceu silenciosa para Mateus. Ele acordou antes do despertador, como se o corpo soubesse que aquele dia não seria comum. Vestiu a melhor camisa que tinha. Azul clara, já um pouco desgastada nos punhos, passou a mão pelos cabelos castanhos curtos e aparou a barba rala com cuidado. Olhou-se no espelho simples do banheiro e tentou enxergar segurança. Antes de sair, ajoelhou-se diante de Lia, que ainda vestia o uniforme escolar com os cachos presos de forma improvisada. Eu volto antes de você sair da escola. Ela segurou a mão dele. Vai dar tudo certo. Ele sorriu de leve. Mas o peso no peito ainda estava ali.
O prédio onde funcionava o escritório de Gabriel Menezes parecia distante da realidade de Mateus. Vidros espelhados, recepção ampla, piso polido refletindo luz natural. A secretária o conduziu até uma sala de reunião ampla, mesa de madeira escura, cadeiras de couro, vista panorâmica da cidade. Gabriel entrou poucos segundos depois. Terno azul escuro impecável, postura ereta, olhar atento. Obrigado por ter vindo. Mateus permaneceu em pé por um instante antes de se sentar. Eu não sabia se deveria. Gabriel cruzou as mãos sobre a mesa. Quero ouvir você. Mateus respirou fundo. Eu não fiz nada além do que achei certo. O empresário manteve o olhar fixo. E você sabia que poderia perder o emprego. Ele assentiu lentamente. Eu sabia. Houve um breve silêncio. Eu crio minha filha sozinho, desde que a mãe decidiu ir embora. A frase saiu firme, mas carregada. Ela escolheu viajar pelo mundo, viver aventuras. Eu escolhi ficar. Gabriel não interrompeu. Eu me doei naquele trabalho porque precisava sustentar minha filha. Cada turno dobrado, cada cliente difícil, eu aguentava porque não podia falhar com ela. O olhar de Mateus ficou mais intenso. Perder o emprego assusta. Mas olhar para minha filha e ensinar que a gente deve ficar calado diante de injustiça assusta mais. A sala permaneceu em silêncio por alguns segundos. Gabriel se levantou e caminhou até a janela, observando a cidade lá embaixo. Você não perdeu o emprego por erro profissional. Ele voltou o olhar. Você perdeu porque fez o que muitos não fazem. Mateus manteve a postura, mas a tensão nos ombros denunciava o esforço. Eu não quero favor. Gabriel aproximou-se novamente da mesa. Não é favor, é reconhecimento. Aquela palavra pairou no ar com peso diferente. E também é responsabilidade. Mateus não sabia exatamente o que aquilo significava, mas pela primeira vez desde a demissão, sentiu que não estava diante de julgamento, e sim de oportunidade. A palavra reconhecimento ainda ecoava na mente de Mateus quando Gabriel voltou a sentar-se diante dele. A sala era ampla, silenciosa, com a cidade se estendendo atrás dos vidros como um mapa de possibilidades. Gabriel abriu uma pasta sobre a mesa. Eu revisei seu histórico profissional. Mateus franziu levemente a testa. Não há muito para revisar. Há mais do que você imagina. Ele deslizou alguns documentos. Pontualidade exemplar, nenhuma advertência, elogios registrados por clientes. Mateus manteve as mãos unidas sobre a mesa. Eu apenas fazia o meu trabalho. Gabriel inclinou levemente o corpo para frente. Não! Você fazia além do seu trabalho. O silêncio que se seguiu não era desconfortável, era avaliativo. Minha avó descreveu exatamente como você se posicionou ontem. Mateus respirou devagar. Eu não poderia fingir que não estava vendo. Gabriel assentiu. E é exatamente esse tipo de postura que eu preciso ao meu lado. Mateus ergueu o olhar, atento. Ao seu lado. Eu administro mais de uma empresa nesta cidade. A firmeza na voz de Gabriel não era arrogância, era clareza. Eu preciso de alguém na coordenação operacional de uma das minhas unidades. Alguém que saiba lidar com pessoas e não se curve diante de injustiça. Mateus ficou em silêncio por alguns segundos. Eu nunca trabalhei em cargo assim. Competência se aprende, caráter não. A frase ficou suspensa no ar. Além disso, estamos iniciando uma auditoria completa no restaurante onde você trabalhava. O olhar de Mateus se tornou mais atento. Por causa do que aconteceu. Por causa do que já vinha acontecendo e ninguém enxergava. Gabriel fechou a pasta com calma. Também abriremos um processo formal por conduta discriminatória e demissão indevida. Mateus sentiu o peso da informação. Eu não quero vingança. Não é vingança, é correção. A postura de Gabriel permanecia estável. Você aceita conversar sobre essa nova posição? Mateus passou a mão pela barba rala, pensando em Lia, na geladeira quase vazia, nas contas acumuladas. Eu só preciso garantir que minha filha esteja segura. Gabriel respondeu sem hesitar.
Salário fixo acima do que você recebia, benefícios integrais e estabilidade contratual. O coração de Mateus acelerou, mas ele manteve a serenidade. Eu não quero privilégio, quero oportunidade. Gabriel levantou-se e estendeu a mão. Então aceite a oportunidade. Mateus observou aquela mão por um segundo que pareceu mais longo que o normal. Depois, apertou com firmeza. Naquele instante, não era apenas um contrato sendo oferecido. Era a validação de que a coragem não havia sido em vão. Do outro lado da cidade, Dona Celina observava pela janela de seu apartamento. Ela sabia que aquele dia marcava o início de uma mudança que ultrapassava apenas um restaurante. Na manhã seguinte, o restaurante abriu como sempre. Mesas alinhadas, talheres organizados, luz dourada, refletindo nas superfícies polidas. Patrícia caminhava pelo salão com o mesmo passo firme. O Tyler cinza impecável e o coque bem preso transmitiam controle, mas havia tensão em seus olhos. Os funcionários cochichavam discretamente. A visita inesperada da noite anterior ainda ecoava. Pouco depois das 10, 2 homens de terno escuro entraram no restaurante. Portavam pastas e expressões sérias. Patrícia aproximou-se com um sorriso treinado. "Posso ajudar?" Um deles respondeu com voz objetiva. "Estamos aqui para iniciar uma auditoria administrativa." O sorriso dela vacilou por um instante. "Auditória." Por determinação da direção executiva. A palavra executiva pesou no ar. Os documentos foram colocados sobre uma das mesas. Pedidos de relatórios financeiros, registros internos, gravações de segurança. O salão, antes tranquilo, começou a sentir o peso da investigação. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Mateus caminhava pelo corredor moderno do prédio de Gabriel. Desta vez, não como visitante inseguro, mas como alguém convocado para iniciar algo novo. A camisa azul clara estava bem passada. Os ombros ainda carregavam responsabilidade, mas o olhar tinha outra firmeza. Gabriel o recebeu na sala principal. "Hoje começamos oficialmente." Mateus assentiu. Eu ainda estou tentando entender como tudo mudou tão rápido." Nem tudo muda rápido. Algumas mudanças apenas aguardam o momento certo." Gabriel entregou a ele um documento formal. "Este é o contrato." Mateus leu cada linha com atenção. Salário digno, benefícios claros, função definida. "Eu nunca imaginei algo assim." "Você não imaginou porque estava ocupado fazendo o que era certo." Enquanto isso, no restaurante, Patrícia revisava papéis com mãos menos estáveis do que aparentava. Um dos auditores perguntou: "Onde estão os registros da ocorrência de ontem?" Ela respirou fundo. "Não houve ocorrência formal." "Então haverá." A frase foi seca. Dona Celina acompanhava tudo à distância. Sentada discretamente em uma mesa lateral, observava com serenidade. Gabriel ligou para a avó. "Está tudo seguindo como deveria." Ela respondeu com calma. "Justiça não precisa ser barulhenta, precisa ser firme." No escritório, Mateus assinou o contrato. A caneta deslizou pelo papel com mãos que ainda tremiam levemente. Quando levantou os olhos, percebeu que aquela assinatura não era apenas um novo emprego. Era a confirmação de que sua escolha não havia sido em vão. Do outro lado da cidade, a estabilidade que parecia intocável começava a ruir. Os dias seguintes trouxeram um silêncio diferente ao restaurante. Não era o silêncio elegante de um salão sofisticado. Era o silêncio de quem sabe que está sendo observado. Patrícia chegava mais cedo do que o habitual. O talher cinza continuava impecável, mas as mãos demoravam mais sobre cada relatório. Os auditores retornavam diariamente. Cruzavam o salão com passos firmes, analisando registros, solicitando gravações, entrevistando funcionários. Alguns colaboradores começaram a falar. Relataram comentários recorrentes de clientes influentes, omissões anteriores, advertências injustas. A palavra discriminação passou a circular em documentos oficiais. Enquanto isso, no novo escritório operacional de Gabriel, Mateus iniciava sua adaptação. Uniforme social simples, camisa branca nova, postura ainda contida diante da equipe que agora coordenava. Ele observava cada detalhe com atenção.
Tratava funcionários pelo nome, escutava reclamações, ajustava processos. Gabriel acompanhava à distância. Está se sentindo deslocado. Mateus respirou antes de responder. Eu nunca estive desse lado da mesa. Então observe o que ninguém observava quando você estava do outro lado. A frase ficou gravada na mente dele. No bairro onde morava, os vizinhos começaram a notar a mudança. Mateus saía mais cedo, voltava com expressão menos carregada. Lia o aguardava na porta certa tarde, segurando um desenho. É você trabalhando em um prédio alto. Ele sorriu com suavidade. E você onde está? Estou lá em cima, olhando tudo. Aquela imagem simples trouxe algo novo ao coração dele. No restaurante, a tensão alcançou o ápice quando uma notificação judicial foi entregue formalmente à administração. Processo por conduta discriminatória e demissão indevida. Patrícia segurou o envelope por alguns segundos antes de abrir. O rosto perdeu parte da rigidez habitual. Em uma reunião reservada, ouviu a informação que evitava. A direção executiva assumirá controle temporário da unidade até o fim da auditoria. Ela permaneceu em silêncio, mas a estabilidade que sempre sustentou sua postura começava a se desfazer. Naquela mesma noite, Gabriel recebeu confirmação de que as evidências eram consistentes. Ele ligou para Dona Celina. Estamos avançando. Ela respondeu com serenidade. Justiça não é vingança, é equilíbrio. No escritório, Mateus olhava pela janela panorâmica, lembrando do dia em que saiu pela porta dos fundos do restaurante. Agora, estava diante de outra vista da cidade. Ainda sentia responsabilidade, mas não mais vergonha. O que começou como humilhação pública tornava-se uma mudança estrutural. E pela primeira vez, a coragem silenciosa de um garçom começava a ecoar além das paredes de um único salão. A notícia da auditoria já não era apenas um assunto interno. Alguns veículos locais começaram a mencionar a investigação envolvendo a unidade da Avenida Central. O restaurante abriu naquela manhã sob um clima diferente. Clientes habituais observavam com curiosidade a movimentação incomum de advogados e auditores. Patrícia foi chamada para uma reunião extraordinária na sede administrativa. Entrou na sala mantendo a postura ereta, taier cinza impecável, mas o olhar já não sustentava a mesma confiança. Gabriel estava presente, sentado à cabeceira da mesa. Ao lado dele, representantes jurídicos e membros da direção executiva. Após análise preliminar, foram identificadas falhas graves de conduta e omissão administrativa. A voz do diretor jurídico era clara. Patrícia manteve as mãos entrelaçadas. Sempre agi visando proteger a imagem da empresa. Gabriel respondeu com firmeza contida. Proteger imagem não significa silenciar injustiça. Os documentos foram apresentados sobre a mesa. Relatos de funcionários, registros de atendimento, gravações que confirmavam o ocorrido. A demissão do funcionário Mateus foi considerada indevida e motivada por ação discriminatória ocorrida no salão. O ar na sala tornou-se pesado. Patrícia tentou argumentar. Eu precisava manter clientes estratégicos. Clientes não estão acima da dignidade humana. A decisão foi formalizada ali mesmo. A gestão da unidade seria substituída imediatamente. Patrícia deixou a sala sem responder. O salto alto, ecoando pelo corredor, parecia mais alto do que nunca. No restaurante, a notícia espalhou-se rapidamente. Alguns funcionários sentiram alívio, outros silêncio constrangido. Enquanto isso, no novo setor operacional, Mateus recebia treinamento adicional. Aprendia relatórios, supervisão de equipe, tomada de decisão. Gabriel entrou na sala. A decisão foi oficializada hoje. Mateus entendeu antes mesmo de ouvir detalhes. Ela foi afastada. Mas sim, ele respirou devagar. Eu não queria destruir ninguém. Você não destruiu, você revelou. A frase ficou gravada na mente de Mateus. Naquela noite, ao chegar em casa, ele encontrou Lia sentada à mesa com o caderno aberto. Papai, a professora falou sobre fazer o certo mesmo quando é difícil. Ele sorriu. E o que você achou? Que dá medo, mas é bonito.
Mateus sentou ao lado dela e percebeu que aquela mudança não era apenas profissional. Era um legado sendo construído em silêncio. Do outro lado da cidade, Dona Celina observava as luzes pela janela do apartamento. Ela sabia que aquilo não era o fim da história, mas o início de um novo padrão. O processo avançou com rapidez incomum. As evidências reunidas durante a auditoria tornaram o caso sólido, sustentado por registros formais e depoimentos consistentes. A notícia já não circulava apenas em bastidores corporativos. Portais locais começaram a noticiar a ação judicial por demissão indevida e conduta discriminatória. No restaurante da Avenida Central, a nova gestão assumia postura diferente. Treinamentos obrigatórios sobre conduta e respeito passaram a fazer parte da rotina. Patrícia, agora afastada oficialmente, aguardava o desfecho em silêncio. O tailleur cinza continuava impecável, mas a segurança que sustentava sua postura já não era a mesma. Em uma sala de audiência discreta, representantes legais formalizaram acordo preliminar. Reconhecimento da falha administrativa, indenização por danos morais e reintegração simbólica do funcionário prejudicado. Gabriel acompanhava cada etapa com atenção calculada. O objetivo nunca foi exposição pública. O advogado respondeu com firmeza. Foi correção institucional. Mateus recebeu a notícia no escritório, sentado diante de relatórios, que agora fazia parte de sua rotina. Gabriel entrou na sala. A decisão foi oficializada. Mateus levantou o olhar. E agora? Agora você recebe oficialmente a retratação pública e a compensação legal. Ele permaneceu em silêncio por alguns segundos. Eu não imaginei que isso chegaria tão longe. Chegou porque era necessário. Mais tarde, em um comunicado interno transmitido a todos os colaboradores da rede, o ocorrido foi reconhecido formalmente. A empresa reafirmou o compromisso com políticas claras de respeito e inclusão. No pequeno apartamento naquela noite, Mateus contou a Lia que tudo havia sido resolvido. Ela escutou com atenção incomum para sua idade. E então as pessoas pediram desculpa. Ele pensou antes de responder. Algumas atitudes foram corrigidas. Lia inclinou a cabeça. Isso é o mesmo que desculpa. Mateus sorriu levemente. Às vezes é. Dona Celina recebeu a confirmação final com serenidade. Sentada próxima à janela, mãos repousando sobre a bolsa antiga que sempre a acompanhava. Gabriel, o importante não é vencer, é transformar. Ele concordou em silêncio. Na semana seguinte, Mateus foi convidado a participar de uma reunião ampliada da diretoria. Não como exemplo de vítima, mas como referência de postura. Ao caminhar pelo corredor amplo do prédio corporativo, percebeu que seus passos eram mais firmes do que no dia em que entrou ali pela primeira vez. Ele não havia buscado reconhecimento, mas sua escolha havia provocado mudança real. E na cidade que tantas vezes parecia indiferente, a coragem silenciosa de um garçom agora fazia parte de algo maior. Algumas semanas depois, a cidade já havia encontrado outro assunto para comentar. Mas para Mateus, cada dia ainda carregava significado. Ele caminhava pelo escritório com segurança crescente. A camisa social branca bem ajustada substituíra as roupas simples de antes, mas o olhar continuava o mesmo. A equipe que agora coordenava o respeitava não apenas pelo cargo, mas pela postura. Ele fazia questão de cumprimentar todos pelo nome, lembrando do tempo em que era invisível no salão de um restaurante. Em uma reunião estratégica, Gabriel observava em silêncio enquanto Mateus conduzia uma apresentação. A firmeza na voz não era arrogância, era convicção. Ao final, Gabriel o chamou à parte. Você entende o que realmente mudou? Mateus refletiu por um instante. Não foi o cargo. Então, o que foi? Foi saber que fazer o certo não me deixou sozinho. Gabriel assentiu levemente. E não deixará. Naquela tarde, Mateus saiu mais cedo. Passou na padaria do bairro e comprou o pão doce de canela que havia prometido semanas antes. Quando entrou em casa, Lia correu até ele. Você trouxe. Ele levantou o pacote com leveza. Eu sempre cumpro o que prometo.
Ela segurou a mão dele enquanto sentavam à pequena mesa da cozinha. Papai, você ficou famoso. Ele riu baixo. Eu só fiz o que era necessário. Lia pensou por alguns segundos. Então eu também vou fazer o que é necessário quando crescer. A frase simples trouxe um silêncio diferente. Mateus percebeu que a maior conquista não estava no contrato assinado ou na decisão judicial. Estava ali, no exemplo silencioso que ficava. Naquela mesma noite, Dona Celina recebeu a visita de Gabriel. Sentaram-se lado a lado, observando a cidade iluminada. Tudo se encaminhou como deveria. Ela sorriu com serenidade. O mundo não muda de uma vez, Gabriel. Muda quando alguém decide não se calar. Ele permaneceu em silêncio, absorvendo aquelas palavras. No apartamento simples, Mateus colocou Lia para dormir e ficou alguns minutos observando o rosto tranquilo da filha. Ele lembrava do dia em que saiu pela porta dos fundos do restaurante, sentindo vergonha e medo. Agora entendia que aquela porta não era o fim, era passagem. A vida não havia se tornado perfeita, mas havia se tornado justa. E na cidade que tantas vezes parecia indiferente, a coragem de um homem comum provou que dignidade nunca é desperdício. Às vezes, fazer o certo parece custar caro demais. Às vezes, a coragem parece trazer perda antes de trazer recompensa. Mas a verdade é que caráter nunca é desperdício. Mateus não enfrentou aquela situação porque era forte. Ele enfrentou porque não queria ensinar à filha que o silêncio vale mais que a dignidade. E é assim que o mundo muda. Não com discursos grandiosos, mas com decisões silenciosas tomadas quando ninguém está aplaudindo. Talvez você esteja vivendo um momento difícil agora. Talvez tenha escolhido o caminho certo e ainda não tenha visto o resultado. Continue. Nem toda justiça é imediata, mas toda atitude íntegra constrói algo que ninguém pode tirar de você. Se essa história tocou seu coração, deixe nos comentários o que mais marcou você. Inscreva-se no canal e ative o sino para não perder as próximas histórias que falam sobre coragem, escolhas e recomeços. Porque às vezes a maior virada começa no momento em que parece que tudo foi perdido.